Eu sou Ana Ruber Martins, eu sou farmacêutica, pós-graduada em farmacologia, eu sou mestre em biociências pela Unila, aqui em Foz do Iguaçu, e eu sou doutoranda no programa de farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um tema que eu já venho trabalhando aí ao longo de pelo menos os últimos 5 anos, compondo parte aí da minha pós-graduação como um todo, que é a aplicação, né, dos compostos presentes na planta cannabis, vulga maconha, nos sintomas da doença de Parkinson de forma geral. Antes da gente começar a abordar sobre esse tema, eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui ao pessoal da organização desse workshop Parkinson Online e também, né, ao pessoal da MPP como um todo, que sempre abrem portas para a gente estar trazendo divulgação de ciência, colaborando com o nosso grupo de pesquisa. Além disso, eu quero destacar que existe um conflito de interesse que é por conta de eu ser sócia hoje da empresa 3F Clinical Trials Inovação Canabinoide, que é uma empresa aí que visa prestar serviços na área de pesquisa científica para elucidar melhor aí a eficácia dos compostos presentes na cannabis em diferentes doenças. Bom, então vamos começar falando um pouquinho, né, sobre essa doença, né, a doença de Parkinson e os canabinoides. Para isso, a gente vai começar relembrando um pouquinho sobre o Parkinson em números, né? O que ele representa em números hoje para a gente. Então, o que a gente pode relembrar é que essa doença, ela não é uma doença nova. Ela é uma doença que vem sido descrita aí ao longo da história, sendo que no ano de 1817, o médico chamado James Parkinson, e por isso que a doença tem esse nome, né, descreveu ali, primeiramente, esse conjunto de sintomas que hoje caracteriza a doença. E esses sintomas envolvem principalmente as questões motoras, como a rigidez, a bradicinesia, que é essa lentidão no movimento, essa dificuldade de você conseguir começar o movimento quando se é portador de doença de Parkinson, né? O próprio tremor de repouso. E esse conjunto de sintomas, inicialmente, foi dado, então, o nome de paralisia agitante. Ao longo dos anos, se estudando mais sobre a doença, entendendo mais sobre as áreas que ela comete, o conjunto de sintomas como um todo, é que ela foi nomeada como doença de Parkinson em homenagem a esse médico que fez a descrição ali dos primeiros casos relatados na literatura. Além disso, o Parkinson, né, ele é considerado como a segunda doença neurodegenerativa mais comum em todo o mundo, né, estando atrás ali apenas a doença de Alzheimer, que hoje é a que mais acomete a população, né, enquanto doença neurodegenerativa. E também sabe-se que hoje, né, a doença de Parkinson acomete mais indivíduos do sexo masculino do que no sexo feminino. E esse acometer mais homens, né, existem já pesquisas que investigam se há uma razão hormonal que permita que isso aconteça. Então, há essa especulação que ainda está sob investigação. Mas o que se tem certeza hoje é que o maior fator de risco para a doença de Parkinson é a idade. E nesse sentido, né, pensando em prevalência, né, a gente vê que quanto mais a gente avança as faixas etárias, maior é a prevalência dessa doença, mais pessoas ela comete. Né? Sendo que hoje, numa faixa etária de 55 a 65 anos, nós temos uma prevalência aí de 1% dessa doença. E se a gente avança essa idade de 75 para 85, essa prevalência aumenta ali em torno de 2,5%. Sendo que aproximadamente 6 milhões de pessoas hoje são diagnosticadas com a doença de Parkinson no mundo. E se a gente continuar avançando essas faixas etárias, a gente vai ver que esse número de prevalência continua aumentando, né, proporcionalmente. Como que se dá, então, essa doença de Parkinson, né? Quais são os fatores ali, né, os locais do nosso cérebro que ela comete, né? O que faz com que os sintomas surjam?
Então, nessa figura que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, né, nós vemos que existe uma região no nosso cérebro, que é essa pintadinha ali em laranja para vocês, né, que é uma região responsável pelo controle motor do nosso organismo. Né? Essa região específica que fica na base do nosso cérebro, ela que faz com que os nossos movimentos sejam coordenados, que a gente consiga realizar eles de forma apropriada. Por exemplo, eu tenho um copo aqui na minha mão e eu vou tomar um pouco de água nesse copo. Eu consegui fazer isso sem derramar, sem bater, sem, né, fazer uma bagunça aqui, porque essa região em laranja no cérebro está funcionando ok, né? Ela está funcionando adequadamente. Então, ela que é responsável ali por todo o nosso controle de movimentos. Né? Ela, obviamente, né, com a atuação de outras regiões, como o nosso cerebelo, né, que controla ali especialmente a nossa coordenação, nosso equilíbrio, aliás. Mas, né, essa região em laranja, ela tem uma particularidade muito importante, que é a produção, né, ali ocorre comunicação de uma substância que se chama dopamina. Né? E é essa dopamina presente nessa região laranja, responsável pelo controle motor, que permite que eu tenha tomado água nesse copo, feito esse movimento sem bagunçar, sem bater, sem derramar, né, de forma apropriada. E essa dopamina, em pacientes com doença de Parkinson, justamente nessa região que eu mostrei para vocês, ela está em deficiência. Então, as célulazinhas que estão presentes nesses núcleos, né, conhecidos como núcleos da base, né, essas células vão morrendo. Então, esse paciente vai perdendo célulazinhas ali. E se ele perde células que produzem essa substância que controla o movimento, o seu movimento começa a ficar deficiente. Tá? Então, aqui nessa figura, o que nós temos? Aqui nessa da esquerda, mais coloridinha, com vermelho, com laranja, né, amarelo, representa uma pessoa normal. Né? Então, nessa região marcadinha aqui, bem coloridinha, é essa mesma região que a gente viu aqui nessa primeira figura, destacada em laranja. Vejam que essas cores mais quentes, né, vermelho e laranja, representa que tem bastante dopamina ali. Se a gente olha essa mesma região em um paciente com Parkinson, vejam que eu não tenho mais laranja, vermelho, não tenho mais amarelo, que representa ali quantidades apropriadas de dopamina. Então, esse paciente portador de doença de Parkinson está com as células que produzem essa substância morrendo nessa região específica do seu cérebro. E é isso que faz com que, então, um paciente com Parkinson pegue um copo tremendo, tenha dificuldade de começar o movimento, tenha rigidez muscular e todos os sintomas da doença. Então, falando em sintomas, né, só para a gente recordar um pouquinho. Então, existem uma tríade, digamos assim, de sintomas que é clássico em todos os pacientes com doença de Parkinson. Então, um sintoma que todo portador de Parkinson tiver. Se você é portador de Parkinson ou familiar de um portador, amigo de um portador, você sabe, né, disso, você pode reparar em você mesmo, né, compara aí com o pessoal, né, da associação, vocês vão perceber a lentidão de movimento, né, essa dificuldade de se iniciar um movimento, que é conhecido, então, como bradicinesia. Então, todo portador de Parkinson tem esse sintoma. Com ele, vem associados um ou dois outros sintomas muito importantes, que é o tremor, né? Tremor em repouso, ali, especialmente as mãos, né? Vocês podem reparar. Quando você está paradinho, está em repouso, há o tremor. E outro sintoma é a rigidez, né? Então, você tem aumento da resistência muscular, né? Você sente rigidez, que dificulta o movimento, né? E, além disso, pode ser associado, inclusive, a dor a essa rigidez. Também existem outros sintomas, né? Como uma baixa expressividade da face,
Então, o paciente começa a ficar com a face inexpressiva, né? Pode, de acordo ali com o avanço da doença, pode ficar com os lábios entreabertos por um maior tempo, a frequência do piscar dos olhos vai diminuindo ao longo do tempo. Então, o paciente não tem uma expressão, né, tão bem definida quanto nós, né, pessoas que não são portadoras da doença de Parkinson. A dificuldade no andar, né, com falta de equilíbrio, o paciente pode tender a quedas também, sendo um desses sintomas. Mas, né, que a gente falou de vários sintomas motores, né, em relação à doença de Parkinson, só que eles não são únicos. Então, esses pacientes, além desses sintomas motores, também sofrem com outros sintomas não motores da doença, que basicamente, né, está presente ali em praticamente, né, todos os pacientes com doença de Parkinson. Hoje a gente sabe que pelo menos 90% dos portadores de doença de Parkinson apresentam sintomas não motores, que são aqueles que não estão associados especificamente ao movimento em si. Como, por exemplo, 75% dos pacientes têm algum problema cognitivo, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizagem, né? Acaba tendo mais dificuldades ali em desenvolver essas atividades que precisam de atenção. Isso também associa-se ali aos próprios sintomas motores. A gente sabe que 45%, né, ou até metade dos portadores de doença de Parkinson sofrem com sintomas relacionados ao humor, né, de forma mais grave, como, por exemplo, ansiedade e depressão, né, são muito comuns em portadores de doença de Parkinson. Alguns portadores de Parkinson, inclusive, ali com o avanço da doença, podem apresentar até um certo nível de psicose, né, alguns distúrbios psiquiátricos diferentes. E algo que é bem preocupante são os distúrbios do sono. Então, pelo menos ali quase todos os pacientes, cerca de 96% dos pacientes sofrem de insônia, sofrem, né, de distúrbios do sono REM, que é aquele período em que você pisca, né, você tem o piscar rápido dos olhos ali, né, movimentos de olhos rápidos, né, e é também esse período responsável pela restauração do organismo que acontece durante o sono. Então, quase todos os pacientes têm algum problema para dormir, seja no tempo que esse paciente dorme, ou seja na qualidade desse sono. E esse conjunto todo de sintomas, motores e não motores, afeta muito a qualidade de vida, não só do portador, mas também dos seus familiares, dos seus cuidadores, que estão ali sofrendo diariamente, né, com as dores desse paciente, que está vendo que esses sintomas vão progredindo, né, o tratamento às vezes não, né, tem toda aquela eficácia desejada, e aí acaba que o cuidador, os familiares acabam sofrendo junto com esse paciente. E outra problemática, né, que nos leva à pesquisa por alternativas para se tratar a doença de Parkinson, é porque o que a gente tem de tratamento hoje, né, na clínica, são tratamentos sintomáticos. Ou seja, não há cura para a doença de Parkinson. A gente já sabe que um paciente, uma vez diagnosticado com a doença de Parkinson, essas células ali nessa região que produzem a dopamina, que controla o movimento, elas vão continuar morrendo. Então, os sintomas vão cada vez aumentar mais. E o que a gente faz hoje, né, que a gente já tem aprovado no tratamento? É tentar diminuir o sintoma. Então, você não cura a doença, você não faz com que ela pare de progredir, mas você tenta amenizar os sintomas o máximo possível à medida que eles vão acontecendo. E, basicamente, nós temos algumas opções mais clássicas, né? Então, nós temos a amantadina, nós temos a seledilina, nós temos a bromocriptina, o pramipexol, que são todos medicamentos que, de alguma forma, protegem aquela região do cérebro para que a dopamina que ainda está ali possa continuar agindo e não seja tirada daquele lugar, né? Ou então, tentando fazer com que os locais onde a dopamina deveria agir
Na falta de dopamina, então, esse medicamento vai lá e age nesse lugar, imitando a dopamina. E a opção mais eficaz que nós temos hoje em dia é a levodopa. E a levodopa faz justamente isso. Então, a dopamina deveria ir lá naquela regiãozinha do cérebro e agir. Só que a dopamina está em baixa quantidade, nós não temos dopamina que chega. Então, o que a levodopa faz lá? Ela vai e atua no lugar da dopamina. Então, ela imita a dopamina para conseguir deixar o movimento desse paciente melhor. Além disso, né, esses pacientes portadores de doença de Parkinson não usam só medicamentos para substituir a dopamina ou proteger a dopamina que ainda existe, mas eles também tratam de depressão, tratam de ansiedade, tratam para distúrbios do sono, tratam a dor. Então, existe uma polimedicação, que nada mais é do que você usar vários tipos de medicamentos juntos. Então, são pacientes, né, os portadores de doença de Parkinson, que às vezes usam 3, 4, 5, 6 tipos de medicamentos ali durante o dia. E esse monte de medicamentos utilizado representa, então, uma menor eficácia desse tratamento e aumenta a chance de você ter uma reação adversa, né, os efeitos colaterais, uma interação entre os medicamentos. Então, um medicamento pode atrapalhar o efeito do outro, o que é muito frequente acontecer, sem contar o custo mais elevado desse tratamento por ser vários medicamentos, e não só medicamentos, mas também outras terapias, como tratamento com psicólogo, tratamento psiquiátrico, tratamento fisioterapêutico, né, que são necessários para que o tratamento como um todo possa ter uma eficácia melhor. E é por essa complexidade toda, pensando nesse tanto de medicamentos que o paciente toma, nessa falta de algo curativo para a doença de Parkinson, é que a gente vai em busca, então, de outras alternativas que possam ser eficazes. E uma delas é a que a gente se propõe a conversar aqui hoje nessa palestra, que é a respeito dos compostos que estão presentes, então, na planta cannabis, que é conhecida aí como maconha, né? E que hoje a gente já tem vários estudos surgindo, mostrando que ela pode, de fato, ser uma boa alternativa na doença de Parkinson. É importante a gente destacar aqui, né, também, que essa planta não é de hoje que ela vem sendo estudada, tá? Especificamente no Parkinson. Então, a gente já tem relatos de uso dessa planta há milênios, né? Essa planta já é utilizada muito antes da gente ter esse medicamento na farmácia, das próprias farmácias em si existirem. Né? No tempo que se tratavam apenas com chás de plantas, no tempo que se tratava, né, em boticas, a cannabis já estava presente, tratando várias doenças, e uma das doenças que se tem relatos históricos de uso é sobre a doença de Parkinson, né, do que a gente conhece hoje como sintoma da doença de Parkinson. Então, aqueles pacientes que tinham tremores, que tinham rigidez muscular, né, sintomas que hoje a gente caracteriza como sendo pertencentes a essa doença, desde muito, muito antigamente já eram tratados com a cannabis, né? E isso faz com que, na busca de alternativas de tratamento, ela voltou a ser estudada aí para essa doença especificamente. Mas o que há, então, nessa planta que faz com que ela seja uma alternativa para a doença de Parkinson? Então, hoje existem 2 compostos que são os principais, né, que servem como alvo na pesquisa científica aí para várias doenças, que é o canabidiol, é o CBD, e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. O THC é o composto responsável, então, pelos efeitos psicoativos dessa planta, né, por trazer um relaxamento, a sonolência, trazer todo aquele os sintomas, né, psíquicos relacionados à planta de forma fumada. Já o CBD, né, ele que é mais conhecido ali pelos seus efeitos, principalmente sobre a epilepsia, que a gente conhece melhor hoje, né, sobre as crises convulsivas, então diminuindo drasticamente o número de crises em pessoas portadoras dessa síndrome.
Porém, esses dois compostos, é importante a gente destacar que eles são terapêuticos. Os dois têm grande importância no tratamento de N doenças, incluindo o Parkinson. Tá? Aqui eu trouxe alguns apenas desses efeitos para a gente ter um panorama geral. Então, o canabidiol, o CBD, atuando como um antidepressivo, um anticonvulsivante, antioxidante, antipsicótico, neuroprotetor, importantíssimo nessa doença, antiemético, né, evitando ali, né, diminuindo náuseas e vômitos, como anti-inflamatório, né, a inflamação do sistema nervoso é um dos fatores, né, que está presente nessa doença que a gente está tratando. Então, essa atuação como anti-inflamatório e antioxidante é importantíssima também para o tratamento do Parkinson. E hoje a gente já estuda ele como um antitumoral. O THC, ele também é muito importante no tratamento do Parkinson, né? Primeiro, ele é um ótimo analgésico. Então, portadores de Parkinson, a gente sabe que possuem muita dor. A dor está presente ali em pelo menos a metade desses pacientes. E essa dor pode ou não, inclusive, ser relacionada aos sintomas motores do Parkinson. Então, o THC é um ótimo analgésico, promove relaxamento dessa musculatura e relaxamento psíquico também, que é bem importante. Ansiolítico, né? Então, para ansiedade, então, em baixas doses, o THC, ele reduz a ansiedade desse paciente e ele é indutor de neuroplasticidade e neuroprotetor, que é muito importante para melhorar a atividade cerebral desse paciente. Então, também ali mostrando que os dois compostos são muito importantes. E com esse conhecimento que a gente tem hoje, né, a respeito desses compostos, né, a gente consegue fazer ali relação deles com várias doenças. Isso foi possível graças a estudos, né, que tentaram inicialmente mostrar como que eles atuam no nosso organismo. Como que a cannabis tem alguma relação com o nosso organismo. Então, basicamente, nós tivemos em 1964, um pesquisador israelense, Dr. Rafael Mishulam, né, fazendo a descoberta ali, né, da molécula do THC. Então, nessa época, nesse ano, essa molécula que dá o efeito psicoativo da cannabis foi isolada, a gente passou a conhecer quimicamente essa molécula. A partir daí, passou-se a buscar, então, onde que ela consegue atuar no nosso organismo. E viu-se, em 1990, que existem locais específicos do nosso corpo em que essa molécula THC vai lá e atua. Esses locais específicos do nosso organismo, das nossas células, se chamam receptores. E viu-se que o organismo humano tem receptores próprios para essa molécula. E se há local específico para uma molécula, significa que o nosso organismo produz alguma coisa que atua nesse lugar. Não existe um lugar específico para receber uma substância que eu vou tomar. Se eu tenho um receptor no meu organismo, é porque alguma coisa que eu mesmo produzo precisa atuar ali, por algum motivo. E aí, a partir dessa descoberta, então, passou-se a procurar qual é a molécula que o nosso corpo produz, né, para se ligar nesse local. E aí a gente viu, né, que uma delas, a anandamida, né, que tem uma molécula bem parecida ali com a molécula do THC, né? Então, é ela quem vai lá e atua nesses receptores. Com isso, né, viu-se que existe um sistema do nosso próprio corpo, né, que é um sistema conhecido como endocannabinoide. E é nesse sistema específico que os compostos da cannabis conseguem atuar. Expandindo mais esse conhecimento, né, para ver onde, então, esse sistema está presente no nosso corpo, que são os mesmos locais em que a cannabis consegue atuar, viu-se que ele é amplamente distribuído no nosso corpo inteiro. Não é só no nosso cérebro, mas nos nossos órgãos, no nosso músculo, né, no nosso sistema imunológico, todos esses locais nessa figurinha do corpo humano, pintadinhas ali em verdinho,
são locais que nós temos receptores para os canabinoides presentes no nosso próprio organismo e onde os canabinoides da planta também conseguem se ligar e desenvolver uma ação. Tá? Então, ele é amplamente distribuído. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? Então, todos esses locais pintadinhos em verde, em vermelho, em azul, são locais que nós temos esse sistema atuando. E vejam que no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, ele está densamente presente. O nosso cérebro como um todo, ele tem amplamente distribuído de receptores canabinoides. Então, e especialmente nós temos ali as regiões de controle motor presentes nesse sistema, né? Então, nós temos ali os gânglios basais, né? Aqui nesse 3, né? E nesse 2, que são regiões importantíssimas, o córtex, né? Todo esse contorninho do nosso cérebro, o nosso cerebelo, todas as regiões de controle motor. E todas elas, a cannabis consegue agir porque o sistema endocannabinoide está presente ali. Mas como, então, né? Qual que é a ação desse sistema no nosso organismo e que, quando eu tomo um extrato de cannabis, eu consigo melhorar essa ação desse sistema? Então, basicamente, o que acontece? Nessa figura aqui, né, à direita do nosso quadro, nós temos neurônios, né, que são as células do nosso cérebro. Então, nós temos 2 neurônios conversando entre si. No caso do Parkinson, né, então, trazendo mais especificamente, vamos supor que esses neurônios são neurônios que produzem a dopamina, que justamente é a substância, né, que está em déficit nessa doença. Tá? Então, o que a dopamina faz? A dopamina é produzida nesse neurônio, né, e ela consegue atuar no outro ali, fazendo com que nosso sistema nervoso controle nosso movimento. Onde então que os endocannabinoides vão estar interferindo nesse sistema? E para que eles interferem? Basicamente, os endocannabinoides, né, eles são produzidos do contrário. Então, se a dopamina está sendo produzida aqui, os endocannabinoides são produzidos no neurônio que está conversando com ele e ele consegue controlar a ação da dopamina. Então, o que os canabinoides fazem? Eles modulam a atividade do nosso sistema nervoso como um todo e incluindo, então, as células que produzem a dopamina. Traduzindo tudo isso, basicamente ele faz o quê? Tem pouca dopamina sendo produzida aqui, o canabinoide vai lá e fala para esse neurônio, ó, você precisa produzir mais dopamina. Tem muita dopamina sendo liberada aqui. Os endocannabinoides vão lá e falam, opa, tem muita dopamina, então vamos diminuir a sua ação para essa dopamina ficar ali por mais tempo. Então, é isso que o sistema endocannabinoide faz. Ele modula a ação, né, dessas substâncias que o nosso cérebro produz, especialmente no caso do Parkinson, a dopamina. E vale destacar que quando nós administramos canabinoides, como por exemplo, quando a gente administra um extrato de cannabis, esses compostos do extrato de cannabis vão lá e reforçam a ação dos endocannabinoides. Então, se eu tenho uma molécula de endocannabinoide modulando o sistema nervoso, eu administro cannabis e agora eu tenho um reforço canabinoide ali para melhor modular esse sistema. E isso acontece tanto na substância que o cérebro produz para controle de movimento, que é a dopamina, quanto nas células que produzem substância que fazem você ter um sono melhor, que fazem você ter um humor melhor, né? Que fazem você conseguir controlar a sua musculatura como um todo. Então, ele é muito importante em todo o nosso organismo e a cannabis vem para reforçar, então, essa modulação em casos em que ela está sendo problemática. Também é importante destacar que hoje a gente já entende, né, já existem pesquisas, especialmente do Ethan Russo, né, que é um grande pesquisador aí nessa área, demonstrando que
quanto mais velho a gente fica, mais a gente perde essa modulação do sistema endocannabinoide. Então, nós vamos perdendo a capacidade de controlar, de modular o nosso sistema nervoso, porque esse sistema endocannabinoide vai reduzindo ao longo do tempo. E se nós perdemos a nossa fonte de equilíbrio do sistema nervoso, nós vamos ficando mais predispostos a desenvolver doenças, como, por exemplo, a doença de Parkinson. E esse, hoje, pode ser um dos fatores que expliquem também, né, juntamente com várias outras situações, mas é um dos fatores que respondem o porquê, quanto mais a gente avança as faixas etárias, maior é a prevalência dessas doenças neurodegenerativas. Porque o sistema endocannabinoide é um desses fatores que vai sendo perdido naturalmente com o avanço da idade. E o que já se sabe, então, sobre a cannabis e a doença de Parkinson em relação ao tratamento em si? Quão eficaz é? Já existem pesquisas que mostram que a cannabis pode ter efeito no Parkinson? Que efeitos que ela pode ter? Existem vários estudos, então, que demonstram isso. Nós temos vários estudos, tanto que foram feitos em animais, né, quanto estudos em seres humanos. E aqui eu trouxe alguns deles só para demonstrar para vocês a variedade de estudos que nós temos. Por exemplo, nós temos estudos, né, de um grupo brasileiro, inclusive, que demonstra ali, né, a cannabis como opção de tratamento para os sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Então, um estudo que foi feito com vários pacientes ali, portadores da doença, demonstrando que há, né, de fato, efeitos positivos do uso dessa planta para a doença, né? Efeitos também do canabidiol especificamente no tratamento da doença de Parkinson, também realizado em seres humanos. Então, nós temos vários estudos que focam muito na atuação do CBD, mas a gente já vai ver que o CBD exclusivamente não é o único composto de interesse, né? Inclusive, o THC, hoje a gente já tem visto que ele é essencial para termos melhores efeitos nessa doença. Também nós temos, né, outros estudos que demonstram a eficácia, né, do canabidiol e também outros estudos que demonstram a eficácia dos canabinoides como um todo, né, para os sintomas não motores da doença também, como reduzindo a depressão, a ansiedade, distúrbio do sono, trazendo um incremento, né, uma melhora dos sintomas cognitivos, como melhorando a memória, melhorando a facilidade da pessoa aprender, de prestar atenção, que fica em déficit, né? Fica em deficiência em portadores de Parkinson. E um desses estudos, né, que tem demonstrado isso foi os estudos que eu realizei durante o meu mestrado, né? Então, com a participação, inclusive, de pacientes portadores de Parkinson, membros da Associação Medianeirense de Portadores, né, MPP, onde eu fiz a investigação, então, dos efeitos de um extrato de cannabis rico em THC nesses pacientes. Tá? Então, aqui a gente já saiu um pouquinho do CBD, que é aquele mais conhecido, e a gente foi entender um pouquinho melhor. Será que o THC não tem um efeito positivo nessa doença, que pode ser superior, inclusive, ao CBD? Então, a gente fez isso, e esse foi o estudo que compôs o meu mestrado realizado na Unila. Inicialmente, então, a gente começou avaliando os sintomas motores desses pacientes, né? A gente fez alguns testes para ver a capacidade do movimento desse paciente. Então, o que eu fazia? Né? Eu colocava sensores, por exemplo, no braço, na perna do paciente, e eu pedia para ele fazer movimento. Como, por exemplo, fazer um movimento de flexão de braço. Então, o paciente ia lá e fazia um movimento de flexão. Uma série de movimentos, 15 vezes esse movimento. E esse sensor que ficava preso no braço desse paciente, ia lá e media quanto ele consegue fazer esse movimento e o tempo que ele demora. Então, aqui, esse caso, com uma dose bem baixinha ali, ó,
de 0,25 miligramas ou 250 microgramas de THC, comparando o paciente nesse gráfico de cima antes de tomar o extrato e aqui comparando ele algum tempo depois, né, especificamente 5 semanas após ele começar a tomar esse extrato. O que a gente viu? Essas linhazinhas pretas são, né, linhas que representam o paciente tentando fazer um movimento de perna. Então, eu pedia para ele levantar o pé no chão e baixar, levantar e baixar. Vejam que essa linha está contínua, né? Quase nós não vemos amplitude de movimento aqui. Isso significa que antes de tomar o extrato de cannabis, esse paciente não conseguia levantar a perna do chão. 5 semanas depois, né, que o paciente começou a tomar o extrato, foi fazer o mesmo teste. Vejam que agora, olha só, eu posso até contar os movimentos, né? O paciente tentou levantar, levantou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada pico desse é uma vez que o paciente tirou o seu pé do chão, conseguiu levantar a sua perna. Então, demonstrando que nesse tempo, com uma dose bem pequenininha, de menos, né, 1/4 de 1 miligrama, o paciente já teve efeito sobre o sintoma motor dessa doença. E foi isso, então, que nos levou a buscar, né, mais pesquisa, mais investigações sobre como que esses extratos poderiam ajudar esses pacientes. E aqui nós temos, então, um outro paciente que já tomou uma dose maior, agora uma dose de 1 miligrama por dia, né, de um extrato de THC. Então, tomava 1 miligrama de THC por dia com uma quantidade menor, bem menor de CBD. Nesse primeiro, né, gráfico aqui, conjunto de gráficos, nós temos ali esse paciente fazendo a investigação, né, dos sintomas não motores do dia a dia desse paciente, né? Então, perguntando como que está a memória do paciente, como que está o humor, como que está nessa depressão, ansiedade, as tarefas cognitivas de forma geral, no dia a dia do paciente, sem relacionar aos sintomas motores. Né? E aí, o que acontecia? Quanto maior for o score desse paciente, significa que pior ele está. Então, nós fizemos lá uma avaliação, aqui em verdinho mais escuro, antes de começar a tomar o extrato, com o score lá grandão. 15 dias depois, vejam como diminuiu esse score. Vejam que lá de mais de 15 foi para menos de 5, o que representa um ganho muito grande. Esse paciente melhorou muito aqui. Né? Depois de 30 dias e 45 dias, também a gente realizou isso, vendo ali que esse paciente continuou estável. Esse segundo gráfico, né, o gráfico B, representa, então, os aspectos motores da vida diária do paciente, né, que investiga, então, se o paciente consegue tomar banho sozinho, pentear o cabelo, se alimentar, né, usando garfo e faca, né, fazer a sua higiene pessoal, enfim. Quão difícil para esse paciente é fazer isso? E da mesma forma, né, quanto maior for o score que o paciente dá, significa que pior ele está. Tá? Então, da mesma forma, a barrinha mais escura, né, se a gente for olhar aqui, quanto maior o número, pior o paciente está. Então, estava lá em cima, uns 25. Depois de 15 dias, vejam que já reduziu. Então, quer dizer que o paciente melhorou ao longo do tempo. E isso foi visto também no seu estado off. Né? Então, é aquele momento em que o paciente está mais comprometido em suas questões, principalmente motoras. Então, é o período ali em que a levodopa não está fazendo efeito, vamos colocar isso entre aspas, né? Significa o intervalo de tempo entre o término da ação de uma dose de levodopa e o início da ação da outra dose de levodopa. Então, nesse meio tempinho que fica aqui, o paciente está com uma baixa muito grande de dopamina no seu cérebro, o que faz com que seus sintomas fiquem muito mais acentuados. E nesse momento que esse paciente estava nesse período de sintomas acentuados, eu fazia, então, uma avaliação motora para avaliar o quão difícil é para esse paciente realizar isso. E da mesma forma, então, né, quanto mais alta for a barrinha aqui, né, que representa um número maior, pior o paciente está. Então, nos mesmos períodos de tempo, a gente viu que esse paciente teve uma melhora, também no seu estado off.
E por último, né, a questão da discinesia, que são esses movimentos involuntários, que o paciente não consegue controlar, não consegue parar, né, porque ele quer. São movimentos bruscos, repentinos e bastante acentuados, né, que podem ser de torção, que geram muita dor, né, espasmos, enfim. E nós vimos também que para os pacientes que tinham esse problema, ele foi diminuindo aí ao longo do tempo. Outra questão que a gente já sabe, hoje já tem pesquisas que demonstram, né, é que o uso de um extrato da planta contendo todas as suas substâncias ali presentes, né, ele é mais efetivo. A gente precisa de uma menor dose, tem menos efeitos adversos do que quando a gente usa só CBD purinho ou só THC purinho, sem nenhum outro composto. Nessa figura que a gente vê aqui, nós temos a representação disso. Né? Então, nós temos lá um montão de composto. Cada hexágono desses aqui representa um composto presente na planta. Aqui nós temos só alguns. Hoje, nós já sabemos que só do grupo dos canabinoides, né, que está representado aqui embaixo, né, então, desse grupo todo, nós temos ali mais de 100 compostos só desse grupo de canabinoides. E dentre esses compostos estão o THC e o CBD. Nós temos também os terpenos, né? Aquelas substâncias que dão aquele odor, aquele sabor bem característico das plantas no geral. Também nós temos vários compostos desse grupo. Nós temos os flavonoides, os alcaloides, que também têm efeitos terapêuticos. Nós temos como anti-inflamatórios, como alguns compostos antioxidantes, utilizados como analgésicos, enfim. E quando nós utilizamos um extrato da planta contendo tudo isso, a eficácia é maior, com uma dose menor e com menos efeitos adversos do que quando você usa só CBD, só THC, só um outro composto desse grupo aqui. Tá? Então, isso é bem importante ressaltar. E esse efeito, nós chamamos de efeito comitiva ou efeito entourage, né? Que é esse efeito conjunto desse grupo de substâncias presentes nessa planta. Que é basicamente como nós construirmos essa arvorezinha, onde um composto ajuda o outro a ter melhor eficácia. Nós temos lá o canabigerol, nós temos o tetrahidrocannabinol, o THC, nós temos o CBD, e é como se nós fôssemos construindo uma arvorezinha, onde um composto desse é melhor para regular o sono, o outro para as coisas, para os sintomas motores, o outro melhora a ansiedade, a depressão, a inflamação, o estresse oxidativo, né, que é a produção de radicais livres. Então, um complementa o outro. E um diminui o efeito colateral do outro. Então, nós fazemos com que essa arvorezinha, que representa, então, o nosso organismo, né? Nosso bem-estar do organismo como um todo, né? Sendo construído de forma mais eficaz. Tá? Então, e isso que representa, então, esse efeito entourage, esse efeito comitiva, que é um composto ajudando o outro para dar aquela eficácia que nós queremos com poucos efeitos adversos ou nenhum. Né? Então, basicamente, é isso. E como conclusão, né, existe, então, um potencial terapêutico dos canabinoides para o tratamento tanto de sintomas motores quanto de sintomas não motores. Né? Então, os canabinoides regulam o nosso humor, né? Melhoram quadros de depressão, quadros de ansiedade, melhoram a cognição, né? A nossa capacidade de aprendizagem, a nossa memória, a nossa atenção, melhoram a dor, melhoram as condições motoras, a rigidez, a bradicinesia, o equilíbrio, né? E eles podem ser usados tanto em monoterapia, né, só os canabinoides, quanto também, hoje a gente já sabe que é seguro associar, por exemplo, os canabinoides ao uso da levodopa, o que confere uma melhor eficácia aí para o tratamento inicialmente. E além disso, né, as experiências, né, e os estudos demonstram que ao longo do tempo, né, é possível que o uso dos canabinoides possa permitir a retirada de outras medicações. Bom, então é isso que eu trouxe, né, para a gente discutir.
E aqui eu vou deixar os meus contatos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram complementar, fazer alguma pergunta, vocês podem ficar bem à vontade. Tá? Então, pelo meu próprio site, né, anahuber.com, vocês podem entrar no meu Instagram também, eu tenho alguns conteúdos específicos em relação a cannabis e também a doença de Parkinson por lá, se vocês quiserem conferir, Ana Huber Martins. O meu contato de e-mail, caso vocês tenham dúvidas, queiram me mandar perguntas, qualquer coisa que vocês precisarem. E também vocês podem procurar, né, pelo site ou pelo Instagram do Laboratório de Neurofarmacologia Clínica da Unila, que é um laboratório dos quais eu faço parte hoje, né? E a gente tem conduzido algumas pesquisas na área de canabinoides, não só voltados ao Parkinson, mas a outras doenças, como Alzheimer, enfim, pelo laboratório. E também a nossa empresa, né, a 3F Clinical Trials, Inovação Canabinoide, né, só para vocês podem nos buscar em qualquer um desses canais para dúvidas, sugestões, enfim, a gente fica aberto. Obrigada, gente.